E aí, pessoal do segundo termo do EJA, tudo bem? Eu sou o Thiago Lazarim, professor de Sociologia. Estou aqui ao lado da queridíssima professora Fabi. Tudo bem, Fabi? Tudo tranquilo, é sempre um prazer estar aqui, tanto com meu amigo Thiago, quanto vocês, alunos do EJA. Né? Sempre importante esse nosso encontro, voltando aí às nossas aulas de ciências humanas, especificamente de sociologia, né, Ti? Exatamente. Então, hoje a gente tem um tema que é bem bacana. A gente vai falar sobre o povo brasileiro, sobre a diversidade. Então, o tema da aula é falar dessa diversidade brasileira e, na medida do possível, desmistificar algumas ideias, né? Então, por exemplo, a gente vai contrapor as ideias do nosso grande antropólogo Darcy Ribeiro, né, autor do livro Povo Brasileiro, com outras ideias, como, por exemplo, a de democracia racial, né? Porque esses conceitos que eu acabei de dizer, né, por exemplo, democracia racial, eles são muito utilizados no nosso dia a dia, ou para justificar, por exemplo, que o Brasil é um país que não existe o racismo, ou o contrário disso, para dizer que o Brasil é um país racista e que tem tantos outros problemas estruturais, né? Então, gente, é um assunto que é muito importante, é legal pensar realmente na nossa matriz, a matriz cultural do Brasil, a matriz das nossas etnias, enfim, é disso que a gente vai falar hoje, tá joia? Então, eu já vou começar mostrando aí os slides para vocês verem, tá bom? Então, eu vou começar até com uma pergunta provocativa, não vai ter um tempo para responder, a gente vai continuar conversando aqui, mas é a seguinte, olha só, o que é o brasileiro? É uma pergunta muito importante. Há pessoas que julgam que o brasileiro não desiste nunca, né? Isso daí é um senso comum. Ou então que o brasileiro quer levar vantagem em tudo. Olha só, de um lado é um elogio, né? De outro lado é meio que uma visão preconceituosa do brasileiro, né? A famosa lei de Gerson. Você sabe por que lei de Gerson, Fabi? Conte-me. Não, você sabe ou não sabe? Não, Você não sabe, sei, você sabe de depende tudo, pô, Fabi, caramba. Como assim? Eu sei que o brasileiro precisa ser estudado. Isso, Isso sim, ó. Então, a lei de Gerson é o seguinte, né? Tinha um jogador que era o Gerson, né, da seleção brasileira, e tinha um comercial que ele fazia e tal, e daí nesse comercial ele falava essa famosa frase e se tornou lei de Gerson, né? Como, por exemplo, de levar vantagem, né? O jeitinho brasileiro, esse tipo de coisa, né? E a gente vai ver em que medida essas ideias, elas são... o Gerson é o jogador do Brasil, né? Campeão da Copa de 70, esqueci de falar isso. Eu entendo muito de futebol, então eu tô aqui, tipo... Não, eu não entendo nada de futebol também, só tô me lembrando da origem. Mas assim, futebol, né? O futebol, o esporte do Brasil, o carnaval, o samba, tem essas ideias que são muito senso comum, vamos dizer assim. Brasileiro é só carnaval, futebol e samba, né? Que são os estereótipos do brasileiro. Então a pergunta é justamente essa, né? E você, conhece outra frase sobre o que é ser brasileiro? Essas ideias são verdadeiras? Então o que a gente está perguntando aqui, Fabi, é simplesmente o seguinte, se existe essa figura do brasileiro, né? Então, é como se o brasileiro fosse uma coisa só. Eu não sei se é, o que você acha? Não, eu acho que brasileiro não é uma coisa só, né? Porque é só olhar aqui, né? Somos brasileiros e somos completamente diferentes. Mas é importante a gente entender que muitas dessas frases, elas têm ali uma raiz que é importante a gente pensar. O brasileiro não desiste nunca, né? Será que a gente não desiste nunca ou realmente a gente vive uma vida, muitas vezes, muito difícil por causa das desigualdades, por causa do preconceito, e isso faz com que a gente sempre tenha que lutar e absorva lutar, né, como se fosse uma vida normal, né? Ou, o brasileiro precisa ser estudado, hoje a NASA vem, que quando fala sobre o fato de a gente fazer gambiarras, né? Será que a gente faz gambiarra porque a gente é brasileiro ou porque muitas vezes, né, a gente é a única possibilidade que a gente tem de resolver as coisas é por gambiarra, porque nem todo mundo tem acesso às coisas, né? Pois é, então, o que acontece é que muitos brasileiros importantes da nossa história, eles tiveram como tarefa de vida decifrar essa figura do brasileiro, né? Então, por exemplo, nós temos aí os 3 intérpretes do Brasil, né, como foram chamados, esses pioneiros nessa tarefa, que são o Gilberto Freire, né, autor de Casagrande e Senzala, o Sérgio Buarque de Holanda, né, que escreveu Raízes do Brasil, e o Caio Prado Júnior, né, que é um historiador, enfim, sociólogo, marxista, enfim, são os intérpretes pioneiros nessa tarefa aí
de decifrar a figura do brasileiro, né? Por que nós somos o que somos? Ou então, duvidar dessa ideia, se existe realmente essa figura do brasileiro, né? Se existe alguém que possa representar toda uma diversidade que é a do nosso país. E essa ideia, então, ela é muito criticada também, né? De que exista o brasileiro. Existem muitos Brasis, na verdade, né? Então, é disso que a gente vai falar hoje, tá certo? E com isso, nós vamos falar também a respeito desses mitos relacionados ao brasileiro. Ah, esqueci de falar uma outra coisa também, né? Muitos autores importantes também da literatura fizeram isso, né? Eu vi outro dia um filme, por causa da grande perda que a gente teve, né, do autor Paulo José. Ele foi um dos atores que fizeram o filme Macunaíma, que foi escrito pelo grande Mário de Andrade, né? Então, a gente tem tantos aí como Machado de Assis, essa de Queiroz, né? Você vê justamente eles tentando trazer ali na literatura, né? O que a gente pode considerar de brasileiro? Ou talvez, né, pensar por um outro lado, que eles também tragam as questões das brasilidades, né? sim. Será que todos esses autores eles tratam o Brasil como um só? Ou justamente cada um deles vê aí esses diferentes Brasis, né, que a gente vive? E a figura do Macunaíma, eu lembro uma outra coisa importante também, que por muito tempo se tornou símbolo assim, para descrever o brasileiro, é a questão da antropofagia, né? Então, dessa cultura antropofágica que nós temos e que, na verdade, também isso tem a ver com antropofagia, né? Canibalismo, né? Mas a antropofagia seria uma faculdade assim, do brasileiro de absorver essas diferentes culturas que permeiam, que se entrecruzam nesse território que é o Brasil, né? Então, é mais ou menos essa ideia de falar dessa antropofagia, mas vamos ver então isso direitinho, mas com um autor que é muito importante, que é o Darcy Ribeiro. Então, nesse slide que eu acabei de passar para vocês, olha só, ele viveu entre 1922 e 1997, foi um importante antropólogo brasileiro, tendo sido também vice-governador do Rio de Janeiro, ministro da Casa Civil e da Educação do governo João Goulart, foi também responsável pela criação da Universidade de Brasília. E, então, uma outra coisa que é muito importante falar do Darcy Ribeiro é que ele foi um antropólogo, né? Sociólogo, antropólogo, que ele não viveu escrevendo assim do gabinete, né? Porque a gente às vezes tem essa imagem do intelectual, do pesquisador que é apartado da realidade, que não vai lá no lugar estudar, viver e pesquisar aquilo que ele está falando. O Darcy Ribeiro, ele viveu muito tempo com os povos indígenas, né? Ele viveu no lugar, ele conheceu de perto essas culturas das quais ele fala. Então é muito importante ter isso em mente e é por isso também que o Darcy Ribeiro, aquilo que ele fala, é tão importante assim para nós, né? Então ele escreveu um livro que se chama O Povo Brasileiro, tem também um documentário inspirado nesse livro, que não é a tradução do livro, mas que fizeram também homenagem, que se chama O Povo Brasileiro também, eu deixo aí como recomendação para vocês verem esse documentário. E enfim, agora vamos lá, você poderia ler com a sua gentileza, Fabi, esse slide, por favor? Claro, ainda tem um slide na tela aí, né? Então, para Ribeiro, o povo brasileiro, de modo como enxerga a si próprio e é percebido por outros povos, constitui um povo novo, uma vez que inaugura uma estrutura societária. Isso se deve à fusão e ao conflito entre grupos de diferentes matrizes culturais, como os indígenas, os africanos e, em suas palavras, o invasor português. Então, quando a gente fala do povo brasileiro, a gente tem que pensar que, né, nós somos frutos aí de uma grande miscigenação, de uma fusão. E a gente nunca pode esquecer o conflito, né, entre não só o povo, né, o invasor português, mas ao longo dos anos, né, com outros diversos povos que vieram para cá. E a respeito disso, eu queria comentar o seguinte, né, existe uma certa visão um pouco romantizada, né, da origem do Brasil. Então, eu já havia dado uma aula para o terceiro termo do EJA sobre cidadania, né? E daí tem um outro sociólogo, historiador muito importante, que é o José Murilo de Carvalho. E já nessa aula eu falei de como que o Brasil ele demorou para criar uma identidade, para as pessoas todas elas se verem como pertencentes a um território, aliás, a uma nação, né? Então elas todas
fazerem parte de um único Brasil. Então, a questão passa a ser essa, né? Isso que a gente vai discutir. Isso não acontece há muito tempo, isso é até recente. E nessa história do Brasil, da unificação do Brasil, né, da gente ter essa identidade nacional, ocorreu o quê? Muita violência, um processo de barbárie, né, de civilização também, até que nós tenhamos conseguido aí, formar uma identidade brasileira. Então, os portugueses, não foi uma coisa pacífica, como provavelmente vocês devem ter estudado em história, né, em outras disciplinas. O que aconteceu, essa relação entre os indígenas, os povos indígenas que habitavam aqui o Brasil, o português, né, o colonizador português, que nas palavras do Darcy Ribeiro, então não sou eu que estou falando, tá? É o invasor português, né? Ele já tem um certo enfoque em relação à figura do português. Ele não é simplesmente uma pessoa que vem aqui e vai negociar com os povos indígenas e assim edificar uma colônia. Não, ele é um invasor. Por quê? Porque ocorreu um genocídio, né? Então essa é a visão do Darcy Ribeiro. Houve, né, o extermínio da população indígena no Brasil. Isso é uma coisa importante de ser frisada. Assim como também houve a escravização de povos africanos, de povos de matriz africana, de etnias africanas, né? Então, daí a gente já vê o seguinte, que o português ele não era uma figura do Salvador, como há muito tempo a gente tem percebido o português. O português ele veio trazer o progresso, o português ele veio trazer a salvação para os povos indígenas, né? Não é bem assim, pelo menos na leitura desse autor. Há também os povos indígenas que são muito variados, muito diversificados. Não havia apenas uma etnia indígena, né? Um povo indígena, haviam muitos povos indígenas, assim como haviam também muitos povos de matriz africana, tá? Então isso é uma coisa importante. Você poderia comentar alguma coisa, Fabi, a respeito disso? A única coisa que eu fico pensando é que a gente ainda traz muito essa ideia, né, de que nós somos salvos, né, essa questão. E eu acho que, às vezes, é importante, talvez, a gente relacionar isso com um presente, né, ou com exemplos mais concretos, porque, às vezes, eu acho que as pessoas fica mais difícil entender, porque é algo que aconteceu há muito tempo, né, não é algo que a gente vê, né, durante o nosso dia a dia. Mas pensa que você está na sua casa, lindo e pleno, alguém bate, leva um bolinho com café, fala, bom, agora eu moro aqui. Tá, eu te dei um bolinho, te dei um café, nada mais justo, né? Te dei aí uns presentes e agora eu moro na sua casa. Mas, assim, no caso, você precisa ser civilizada, porque a sua casa funciona, tipo, tá tudo certo, mas você não arruma a cama. Então, por você não arrumar a cama, você é um selvagem. Tá vendo como você precisa da minha ajuda? Né? E aí você vai ter esse início de processo, e aí vai assim, super legal a sua casa, mas eu não gosto do seu marido. Então, acho que eu vou me livrar do seu marido, porque eu não gosto dele. Né? E aí a gente vai afunilando. Então, pensa que você estava na sua casa, chegou alguém, trocou a sua casa por um bolo com café, né? E começou ali a justamente dizer que a função dele na sua casa era te civilizar. Por quê? Porque você é uma selvagem, porque você deixa a cama desarrumada. Né? Então, talvez a gente precise começar a entender como esse processo aconteceu, para que a gente pare de cometer esses erros, de achar que a colonização foi boa para todo mundo, que todos os povos colonizados foram salvos, né, de uma barbárie ou coisa do tipo. E também entender que a situação da escravidão, né, não foi uma situação de tipo, vamos para o Brasil trabalhar comigo? Não foi assim. As pessoas foram arrancadas de suas casas, elas perderam nome, perderam cultura, perderam identidade. Né? As pessoas deixaram de ser chamadas pelos nomes, ao invés de falar assim, o Tiago é do Congo. Não, a gente dava um nome genérico e falava, ele é daquela região lá que chama Batatinhas. E agora ele é Batatinhas. Entendeu? Então, a gente talvez precise revisitar sempre esse processo para que, a partir de agora, a gente não volte, né, a trazer essa ideia de que é um favor. E, principalmente, continuar fazendo, né, esses movimentos de racismo e, principalmente, aí, de marginalização dos povos indígenas. Bom, então, gente, olha só. Eu vou até pedir para a gente ler o novo slide que eu passei, que é o seguinte, unidade, mas não homogeneidade. Então, agora a gente vai discutir um pouco
disso que a Fabi estava falando, né, de colocar tudo no mesmo balaio, não é bem assim, né? Não é bem assim que acontece. Então, apesar da diversidade, da identidade nacional, o povo brasileiro é diversificado. Entre os fatores diversificadores, encontram-se os seguintes: o ambiente, no sentido ecológico, as condições econômicas, diferentemente distribuídas pelo território, e para os variados setores produtivos da população. E a imigração. Bom, gente, então, olha só, eu vou falar então um pouquinho da concepção desse autor, que é o Darcy Ribeiro, tá? Então é o seguinte: o Darcy Ribeiro está propondo que o Brasil é unificado. Existe uma unidade, mas isso não significa que existe uma uniformidade. Então, unidade e uniformidade são duas coisas diferentes. Existem 3 princípios diversificadores no Brasil, do brasileiro, né? Então, para começar, existem muitos povos indígenas. Então, o que tinha mais aqui no Brasil eram povos que compartilhavam a língua tupi, né? Esse tronco da língua tupi. Mas esses povos, eles também eram muito variados, né? E essas diversas tribos de língua tupi, que falavam algo semelhante, elas também se dividiam no momento em que elas cresciam, né? Então, no momento que elas cresciam, elas também criavam uma divisão e, a partir disso, uma rivalidade também. Isso foi uma coisa que foi documentada, né? E uma coisa interessante também é que o Darcy Ribeiro, estudando esses documentos históricos, ele percebeu que sempre essa documentação ela era escrita por quem venceu, ou seja, pelos colonizadores, ou, nos dizeres dele, nas palavras do invasor português. Ô, Ti, então, eu posso interromper, pessoal? Já te interrompi, tá. né? Uma coisa que você falou, né, sobre as questões de povos de matriz, né, tupi, é importante a gente entender que, assim, um ótimo relação que a gente pode ter com isso Portugal fala português, o Brasil fala português, né? Outros países na África falam português. Não necessariamente eles são iguais e têm a mesma cultura. Porque às vezes a gente fala, são de matriz tupi, então é tudo igual. É a mesma coisa que você falar assim, Portugal também fala português. É igualzinho. Você pega um português, um brasileiro, igual, mesma coisa. Então, daí é importante você dizer isso, né? Porque é realmente isso que a gente está falando aqui. E mostrar que também não havia um passado idílico, né? Que a gente fala, né? Que significa um passado ideal, aquela coisa maravilhosa. Não era bem assim. Havia também uma desarmonia entre os povos indígenas, mas havia também uma cultura estabelecida aqui, né? Havia uma atividade econômica estabelecida. Esses povos, eles não tinham nada a ver com os povos europeus, eles viviam a sua vida aqui, tá certo? Então, isso é uma coisa importante também a ser ressaltada. E o que eu queria dizer também é que esses povos indígenas, além deles terem uma diversidade dentro dessa língua tupi, haviam outros povos que desenvolviam atividades econômicas totalmente diferentes, como, por exemplo, os Kayapó, os Bororo, né, os Guaicuru, e havia até uma diferença muito grande entre os povos tupis e esses outros povos que eu acabei de mencionar para vocês, os Kaingang, enfim, que tinham um modo de vida completamente diferente um do outro. Então, línguas diferentes, né? E todos esses povos, eles eram habitantes desse território. E o que eu estou destacando, então, nisso que eu estou falando, é a visão do Darcy Ribeiro a respeito dos povos indígenas. Mas não podemos nos esquecer também que, durante muito tempo, houve a escravização de povos africanos, né? Então, os povos banto africanos, e eles também já tinham uma outra cultura. E o que o Darcy Ribeiro ele está dizendo é justamente o seguinte, que o brasileiro que ao longo do tempo vai ter como a língua oficial o português, esse brasileiro ele não é igual o português de Portugal. Por quê? Porque existem princípios diversificadores na base dessa vida do brasileiro. Então, o povo brasileiro ele é muito diversificado. Não dá para comparar com outros povos, mas aqui no Brasil existe uma configuração única, de uma existência única de um modo de ser do brasileiro, que tem a ver com isso, que tem a ver com essa diversidade toda dos povos indígenas, que tem a ver com essa diversidade dos povos de matriz africana, né? E aqui também tem um meio ambiente, aliás,
a ecologia brasileira ela é completamente diferente de povos do norte, né? Nós temos um clima tropical predominante, né? Tem também o clima subtropical, mas a gente tem uma vegetação, né? Uma paisagem completamente diferente de outros países, né? Europeus, e isso também já é um fator importante. A nossa língua ela é europeia, oficial ela é uma língua europeia, mas onde ela se desenvolve, onde ela se estabelece, aqui, né, nesse território brasileiro, tem um monte de fatores, entre eles o fator ambiental, que faz com que nós falemos uma outra língua também, né? Tem outro filósofo muito importante que se chama Willem Flusser, que é um filósofo que tem uma visão muito parecida com a do Darcy Ribeiro, que vê no povo brasileiro um povo que tem esse passado sofrido, esse passado que é, assim, muito triste mesmo, né? Mas que tem um potencial único pela própria configuração desse povo brasileiro, né? Das suas matrizes, né? Da sua herança cultural. Então, o Brasil é um país que tem um potencial enorme, né? Mas que também não pode ser simplesmente pensado de uma forma uniforme, que era o que eu estava falando no começo, tá certo? Então, eu estava falando desses 3 princípios diversificadores, um deles é o ambiente que eu falei, o outro são as condições econômicas, então as atividades econômicas que são instituídas aqui, por ter sido uma colônia, por ter sido um país que houve escravização, né? Que houve a monocultura açucareira no início e aí teve uma industrialização tardia, isso também é um fator importante para a construção do nosso povo. E por fim, né, isso também tem mais a ver com esse último período que eu me referi, né, da industrialização, ou então o período da Primeira República Brasileira, a imigração. Então daí passam a existir também outros povos, né, outras matrizes culturais, como por exemplo a dos ítalo-brasileiros, dos nipo-brasileiros, né? Então quer dizer, a gente tem uma imigração muito forte desses outros povos. Você poderia comentar alguma coisa, Fabi, a respeito disso? Hoje a gente vê, né, por exemplo, em São Paulo, isso talvez seja bem claro, né? Eu não posso dizer por outras cidades, né, mas por São Paulo, você tem aqui bairros onde você vai ter majoritariamente, né, pessoas de origem italiana, pessoas de origem asiática, e as configurações dos bairros são completamente diferentes, justamente por essas imigrações, e cada um de nós também traz esse passado, né? Eu sou filha de imigrantes. Então, a gente faz essa mistura e torna isso único. Então, quando a gente fala, né, do brasileiro, a gente tem que entender que esse brasileiro ele tem origem em vários lugares, né? Ele tem várias culturas dentro de uma só. Né, ele tem várias realidades aí, a gente não pode falar do Nordeste da mesma maneira que a gente fala do Sul, da mesma maneira que a gente fala do Centro-Oeste, porque tem condições diferentes, tem climas diferentes, pessoas diferentes e, principalmente, imigrações diferentes. Né? Então, por mais que a gente tenha uma unidade, como o Ti falou, né? Muitos de nós, a gente compartilha muitas coisas por sermos brasileiros, a gente compartilha uma base linguística aí, porque a gente tem as mudanças, né, na língua. Eu nunca vi mandioca, tem vários nomes aí, mandioca, aipim, macaxeira. Aliás, deixa eu só te interromper, porque o Darcy Ribeiro ele fala também, né, da mandioca, ele fala que a mandioca é um tipo de cultivo, né, que não necessita enfim, de conservação, pelo menos existe uma particularidade na mandioca que faz com que a economia dos povos indígenas se desenvolva de um modo completamente diferente de outras economias no sentido alimentar mesmo de outros povos, né? E eu só queria terminar com isso que é muito importante, né, da democracia racial que eu falei logo no começo da aula. Então vou ler o slide aqui para vocês, ó, Darcy Ribeiro, esse conceito consagrado por Gilberto Freire, um dos mais importantes intérpretes do Brasil, né? Enfim, deve ter um erro aí na escrita desse slide, não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Um dos pontos centrais dessa divergência se refere ao fato de terem sido perpetuados violentos conflitos entre as diferentes etnias brasileiras na história do país. Um conceito fundamental é da tolerância opressiva por parte dos colonizadores, que civilizavam os povos dominados com o intuito de salvá-los, que é o que eu falei no começo da aula, né? Enquanto os concebiam como inferiores e os exploravam economicamente. Então, o sentido do que o Gilberto Freire propõe, ele também vai contra essa ideia de democracia racial,
porque é um argumento muito utilizado por aquelas pessoas que defendem que o Brasil é um país que existe uma certa harmonia, né? Por exemplo, não existe o racismo no Brasil e prova disso é o fato de que existe miscigenação, né? O Darcy Ribeiro, ele contribuiu para a construção desse conceito de democracia racial. É lógico que o que ele diz não se resume a isso que eu falei, eu estou dizendo mais como esse conceito ele foi apropriado por outras pessoas, né? Mas o Darcy Ribeiro, ele vai contra essa ideia justamente pela análise que ele fez do Brasil, né, dessa herança histórica que o Brasil tem, e também da nossa estrutura social ainda ter, isso pode ser constatado pelo IBGE, por exemplo, uma grande desigualdade econômica, né, uma grande desigualdade entre os ricos e os pobres, e essa desigualdade de classes é uma das coisas mais importantes para o Darcy Ribeiro. Terminamos aqui, Fabi? Exatamente. E aí, né, é sempre importante entender que conhecer o passado do seu país e o seu passado pode evitar aí muitos erros e muitos preconceitos de serem perpetuados, né, Ti? Exatamente. Então, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima. Fomos!